Olá, graça e paz, que bom estar na sua companhia. E eu sei que se Deus trouxe você até aqui é porque tem uma palavra dele para você. Nós somos um canal basicamente, exclusivamente, para poder falar da genuína palavra de Deus. Hoje nós estaremos lendo dois versículos de Neemias. E eu gostaria de te pedir que antes de você sair desse canal, antes de você sair desse vídeo, deixe o seu like para que o YouTube ele entenda que este é um conteúdo bom e que ele pode estar oferecendo para outras pessoas. E se você não é inscrito nesse canal, aqui abaixo tem um botão inscrever-se, você pode estar só tocando e se inscrevendo nesse canal e assim nos ajudando a ser missionário em cima da terra, levando a palavra de Deus. Nós somos um grupo que nascemos no WhatsApp e ali nós estamos já há mais de 3 anos estudando e compartilhando a palavra do Senhor. São várias famílias ali representadas, de vários estados, várias cidades, e o Senhor tem nos ajuntado exatamente por um só motivo: aprender a palavra, desfrutar e praticar a palavra e experimentar o Senhor Jesus. Eu espero que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. E se não, desde já eu já profetizo isso na sua vida e na sua família, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com seus familiares em o nome de Jesus. Eu quero estar lendo esses dois versículos que estão em Neemias, versículo 3 e o 4, que diz assim: E disseram-me, Neemias faz uma pergunta e respondem para ele, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A atitude de Neemias, quando ele pergunta pelos seus conterrâneos, quando ele pergunta pela sua cidade, né, de nascença, e ele recebe a notícia de que os muros tinham caído, quer dizer, a cidade estava aberta e as portas da cidade tinham sido queimadas a fogo, fala que ele muito se entristeceu. E ao invés de reclamar, de murmurar, ele preferiu ir até Deus e ele fez uma oração e pediu a Deus que Deus o orientasse de o que ele faria. E ali Deus dá a direção para ele. E fala também no texto que ele se apresentou diante do rei triste, como ele nunca tinha aparecido diante do rei. E ali o rei pergunta para ele o porquê, o que estava fazendo, inquietando ele, o que estava inquietando, o que era que estava acontecendo, que ele estava triste daquela forma. E ali ele conta para o rei o que era que estava acontecendo, e o rei libera ele com alguns homens e cavalos para poder irem até Jerusalém. E a Bíblia fala, o restante do texto e até o capítulo 2 fala, que Neemias ele não falou para aqueles homens que iam com ele o que ele iria fazer. Muitas vezes nós, no nosso dia a dia, antes mesmo de fazer algo, falamos o plano que Deus colocou dentro do nosso coração para poder a gente estar executando. E muitas vezes, por estar falando antes de executar, a gente acaba ouvindo muitas coisas que seria desnecessário, não necessitaríamos estar ouvindo, não precisaríamos estar ouvindo aquelas coisas se de boca fechada a gente ficasse. É muito interessante essa passagem, porque ela fala que tudo Neemias fez sem falar para aquele povo o que iria fazer. E chega um momento onde ele chega em Jerusalém e ele vai ver de fato o que estava acontecendo, se aquilo que ele tinha ouvido de fato era real, e ele
presencia aqueles fatos, né, que tinham sido passados para ele. As portas estavam queimadas, os muros estavam caídos, né? E ali ele recebe de Deus esse desejo de refazer aqueles muros, de reparar aquelas portas. E ali aquele pessoal todo que foi com ele começaram a trabalhar. E o texto fala também que um governador de Samaria, por nome Sambalate, e também um serviçal chamado de Tobias, se opuseram ao que Neemias estava fazendo. Só que eles não deram ouvido. Neemias não deu ouvido ao que Sambalate e o que Tobias andavam falando. E ele continuou junto com aqueles homens. Eles continuaram a obra que eles foram lá fazer. E a palavra fala que Neemias, ele continuou a trabalhar sem se impressionar, sem deixar-se abalar pelas palavras que eles estavam ouvindo, que eles ouviram muitas coisas. Ele, Neemias, também ouviu, ele como sendo o cabeça desta obra, ele ouviu muitas coisas. E ele não deu ouvido, ele continuou a trabalhar, ele continuou a fazer aquilo que ele foi ali naquele local para fazer. E chega um momento que Neemias chega para Sambalate e Tobias e diz: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Isso está no capítulo 2, no versículo 20. O Deus dos céus nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós, falando para Sambalate e para Tobias, não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Essa passagem, ela deixa uma mensagem muito importante de que nós não devemos nos adiantar e falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para fazer. Guarde aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, uma coisa sendo para você e Deus. Permita-se primeiro executar o desejo que o Senhor colocou no seu coração, para depois então falar para as pessoas. Muitas vezes falamos tanto com outros sem saber de fato o que está por dentro da pessoa, e acabamos entregando de bandeja, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para fazer. E muitas vezes a gente começa até a fazer e aquilo não dá certo. E muitas vezes é pelo que ouvimos falar. Porque muitas vezes a gente fala algo só para poder compartilhar aquilo que a gente vai fazer. E ali o outro já se vê no direito ou no dever de dizer o que acha. Ai, se fosse eu fazia isso. Ai, se fosse eu fazia assim, falava assim. Se fosse eu não fazia assim. E acaba que a gente ouve tanto achismo que acabamos saindo da direção que Deus deu pra gente. Ali aquele sonho, aquele plano que já estava certo e arquitetado, já começa a dar errado. Não porque Deus falou errado, mas porque a gente compartilhou com quem não devia. Acabou ouvindo como esses homens aqui, Neemias e seus homens, acabaram ouvindo de Sambalate e Tobias aquilo que não precisava. E isso não é porque Neemias falou o que iria fazer, mas porque eles dois mesmos se colocaram, se viram na condição, né, sem ninguém pedir, para poder eles, como diz lá no Ceará, né, dar pitaco, né, dar opinião aonde não foram chamados. Então fica aqui uma grande lição. Fechemos a nossa boca. Se Deus te dá uma direção, se Deus te dá uma obra para você fazer, se Deus te dá um plano para poder você fazer, feche sua boca, faça aquilo que o Senhor está falando
E se preciso for, compartilhe com pessoas que de fato você sabe que vive o mesmo sonho que você, que partilha das mesmas ideias com você. Cuidado com os roubadores de sonho. A palavra de Deus, ela fala não somente aqui em Neemias em relação a isso, mas fala também lá na passagem de José, quando ele contou os sonhos dele, aquilo que Deus estava colocando no coração dele para poder ele vir a ser. E ali ele fala para o seu pai, para os seus irmãos, e eles não levam crédito, não dão crédito ao que José estava falando. Então, peguemos essa palavra e coloquemos em prática, guardando aquilo que Deus está nos dando. Vamos primeiro concretizar o que Deus está falando para nós, ou até compartilhar, mas com pessoas que de fato você sabe que está vivendo o mesmo sonho que você e que crê em Deus e que é temente a Deus, para poder então você poder compartilhar. Não compartilhe com quem são os caçadores de sonho, os roubadores de sonho. Cuidado, fechemos a nossa boca e abramos o nosso coração para o Senhor. E cuidado com quem você compartilha o sonho que Deus te deu. Essa é a palavra do dia, presta atenção, coloca isso em prática, porque isso é uma tremenda lição que o Senhor deixou escrito aqui na palavra dele. E se ele deixou na palavra dele, é porque nós devemos levar isso em consideração. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. O Senhor Jesus te abençoe, te guarde, Ele faça resplandecer a glória dele sobre a sua vida e que a mão do Todo-Poderoso esteja constantemente sobre todas as áreas da sua vida. Esse é o desejo do meu coração para você. Não esquece de deixar o teu like. Compartilhe a palavra de Deus. Muitas vezes compartilhamos o que não influi, o que não contribui, o que não vai engrandecer o outro em nada, e muitas vezes compartilhamos coisas que não são concernentes ao reino de Deus, e eu e você fomos chamados para fazer missão em cima dessa terra. E hoje as pessoas, elas não estão nas ruas, elas estão na internet, então compartilhe a palavra de Deus, seja um missionário do reino. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.